Olá alunos, tudo bem? Estamos de volta aqui para abordar a última aula do nosso curso de Química Analítica Quantitativa. Hoje falando sobre a volumetria de oxirredução. Existem vários métodos de volumetria de oxirredução, mas nós estudaremos apenas a iodometria. Três métodos são os mais clássicos: a permanganimetria, que se usa então soluções de permanganato de potássio como agente oxidante; a dicromatometria, que usa dicromato de potássio como agente oxidante. Lembrar que tanto o permanganato de potássio, o ânion permanganato e o ânion dicromato são agentes oxidantes fortes e meio ácido. Então, eles não são tão seletivos, eles são usados para oxidar qualquer material ou agente redutor. Ok? Então, só para lembrar, na volumetria ou na parte de equilíbrio químico, o que é um agente oxidante? Um agente oxidante é uma substância, um composto, que se reduz para oxidar alguém. Então o NOx dele, exemplo, permanganato, ele sai de um estágio de oxidação mais 7 para um estágio de oxidação mais 2 do manganês, uma variação de 5, né? O NOx, então uma variação 5, são 5 elétrons envolvidos em meio ácido. Mas essa variação de NOx, né, de número de oxidação, vai depender do meio. Por exemplo, a gente vai estudar na teoria em mais detalhes, a permanganimetria ela pode ser feita de várias formas. Então, em meio ácido, que é o mais utilizado, né, o permanganato, ele reage com 8 prótons, 8H+, e 5 elétrons, gerando manganês 2+. Mas é possível você fazer essa oxirredução, por exemplo, na presença de um fluoreto, ok? No caso, o manganês 3+ é estabilizado, no caso que forma um complexo com manganês 3+, então em vez de ir para manganês 2+, vai para manganês 3+. Você também pode fazer em solução levemente ácida, neutra, no caso você vai formar o dióxido de manganês, vai formar então estágio de oxidação 4, e também em solução alcalina, né? Nesse caso, o permanganato vai gerar manganato, tá? Então você tem essa possibilidade de mudar o meio, né? Um agente complexante, um agente mascarante, né? Auxiliar, o pH, e aí permitir que você tenha uma relação, né, estequiométrica diferenciada. Isso para permanganimetria. Dicromatometria, que é muito utilizada, por exemplo, para análise de minério de ferro, né? Geralmente você faz a redução de dicromato, com o estágio de oxidação é mais 6, né? O cromo no ânion permanganato, para cromo 3+, em meio ácido. A variação é 3. Como a molécula, o ânion tem de dicromato, ele tem 2 cromo, então a variação total é mais 6, tá bom? Então você vai ter 6 mols de elétron envolvidos nessa reação. Nós vamos abordar a parte teórica dessas dois outros tipos de reação. Lembrar que permanganato e dicromato são muito utilizados, por exemplo, na área de minérios, né? Principalmente para minério de ferro, que são muito utilizados. E várias outras aplicações, como por exemplo a determinação da demanda química de oxigênio, DQO, né? Através dessa oxidação usando dicromato de potássio, porque ele é ótimo para oxidar matéria orgânica, tá? Só que nós não vamos abordar isso. Vamos falar sobre hoje a iodometria. A iodometria é baseada na reação do iodo como agente oxidante ou oxidante, então espécies não tão redutoras, ou seja, são espécies intermediárias. De certa forma, que a iodometria é mais seletiva, né? Ela não abrange um leque tão amplo quanto a dicromatometria ou a permanganimetria, tá? Só para você ter uma ideia, o iodo é usado, né, no medicamento como tintura de iodo. Então, iodo, se você forma um complexo com iodeto, forma um complexo triiodeto, né? Com a amilose da amido, forma aquela coloração azul. Então, você pega uma solução do triodeto, né, ou o próprio iodo molecular, pingou sobre a batata, vai ficar aquela coloração azulada devido ao complexo, né, iodo, a amilose lá do amido. Nós vamos usar essa reação do iodo aí sim para determinar a concentração de espécie conhecida, né? Espécies essas chamadas agente redutor, já que você está usando um agente oxidante como que é o iodo. Você tem duas formas de você fazer essa iodometria. Se você colocar aqui na bureta o iodo, né, como agente oxidante, você vai chamar isso de iodometria direta, que seria
também chamada iodimetria, né? Ele é mais utilizado, por exemplo, para substâncias orgânicas, oxidar substâncias orgânicas, exemplo, ácido ascórbico, né? Tudo bem? Então, iodo é agente oxidante e o ácido ascórbico é um composto orgânico, seria o composto ácido oxidado, e por consequência ele é um composto redutor, já que reduz, né, o iodo de estágio de oxidação 0 para o estágio de oxidação -1, que é o iodeto. Tá bem claro? Vocês têm que estar muito claro, muito delineado esse conceito de oxidação, né? O processo, há um trânsito de elétrons, ok? Uma espécie vai doar elétron para o outro, tá bom? Então quem recebe elétrons, ele é reduzido, tá bom? Ele é reduzido, por consequência ele oxidou alguém, o outrem, tá bom? Então sempre vocês pensam assim, né? Oxidação e redução. Vamos então abordar aqui na página 22 da apostila, né, do engenharia ambiental, que é a mesma prática da apostila da farmácia. Vamos falar então sobre a padronização da solução de sulfato de sódio. Como eu falei, existem dois tipos de iodometria: a iodometria direta, tá? A qual se coloca o ciclonabureto o iodo, né, como padrão, e existe a titulação indireta. Como é a titulação indireta? Nesse caso, você gera o iodo em situ na solução. Exemplo, se você pega iodato, peróxido de hidrogênio, são agentes oxidantes, eles conseguem oxidar uma quantidade equivalente do iodeto. Você coloca um excesso de iodeto, né, no seu sistema, iodeto de sódio, né, iodeto de potássio, ok? Esse excesso, parte desse excesso de iodeto, parte dele reage com o agente oxidante, né, seja, por exemplo, um cátion, por exemplo, o cátion ferro, o cátion cobre 2+, né? O próprio água oxigenada, por exemplo, o próprio iodato, o bromato, tem vários, né, ânions e compostos oxidantes. Então, eles são reduzidos e oxidam, né, o iodeto a iodo. Aí o iodo gerado, né, no Erlenmeyer vai gerar uma quantidade equivalente de iodo, aí se titula com tiosulfato, tá bom? Que é um agente redutor. Beleza? Então vocês vão entender isso, é muito legal essa iodometria, porque dá margem de você fazer vários tipos de reações, né? Seja com formação de iodo ou formação de iodeto. Então, primeira parte aqui, padronização, solução de tiosulfato de sódio. Eu já tinha aqui no laboratório uma solução de tiosulfato de sódio, que é o S2O3 2-, esse ânion, pode ser de potássio, não importa. O que vai reagir é o ânion S2O3, certo? Só observa aqui, ó, estou dando um zoom aqui, para vocês olharem melhor. Ok? Vocês estão vendo aqui, ó, Na2S2O3, 0,1 molar. Como eu preparei a solução? Conforme está escrito aqui, eu peguei 25,2 gramas de tiosulfato de sódio, né, e dissolvi em 1 litro de água. Olha, por que isso? Porque a massa molar do tiosulfato de sódio, eu olhei aqui previamente, o tiosulfato de sódio tem 5 águas de cristalização. A massa molar dele é 248,19. Ou seja, você deveria pesar exatamente, para você pesar 0 molar, 24,819 gramas. Mas lógico que ninguém vai conseguir pesar essa massa. Você pesa um pouquinho para mais ou para menos, né? E eu alerto que vocês nunca devem fazer um título que você deseja, exatamente com todas as vírgulas e zeros possíveis. Não, você tem que pesar uma massa muito bem conhecida, né, com a balança analítica de 4K decimal, né? Tudo bem? Mas que essa massa seja exata. Aí depois você faz cálculo estequiométrico e verifica qual foi o título. Eu fiz o cálculo, esse valor dá prótese 0,101 mol por litro, tá bom? Mas como eu vou titular ela, então não tem esse rigor agora. Eu posso pesar uma massa próxima a 24,8 gramas, tá bom? Para produzir 0,1 mol por litro, 0 molar. Então ele fala aqui, pesar exatamente a massa de iodato de potássio dessecado a 150 graus ou 180 graus por 1 hora, necessário para reagir com cerca de 30 ml de solução de tiosulfato de sódio 0,1. Pessoal, então a pergunta que eu faço é qual é a massa de iodato de potássio necessária para reagir com 30 ml do tiosulfato de sódio? Olha, 30 ml de tiosulfato de sódio 0 molar, 30 vezes 0,1 dá 3 milimol. Eu preciso de 3 milimol de tiosulfato. Mas qual a relação estequiométrica, né, com o iodato? Se você observar as equações, né, está aqui na apostila, o iodato, né,
reage com 5 iodeto que está em excesso, em meio ácido, com 6H+, dando 3 iodo. Contudo, a reação seguinte, que é agora a padronização, né, a reação do tiosulfato com iodo, a relação é a seguinte, que 2 ânions tiosulfato reagem com uma molécula de iodo, I2. Tá? Então, a relação 2 para 1. Como existe aqui números diferentes de elétrons em cada semi-reação desta, eu vou ter que multiplicar a segunda semi-reação por 3 para cancelar iodo com iodo. Então, eu já fiz previamente aqui, então relembrando, um iodato com 5 iodeto, meio ácido, forma 3 iodo. Então, na outra semi-reação tem que ter 3 iodo e não 1 iodo, reagindo com 2 tiosulfato. Sendo assim, 6 tiosulfato vai reagir com 3 iodo, gerando 3 tetrationato de sódio. Tá? Então, com isso, eu corto 3 iodo com 3 iodo, e a reação global que me interessa é que um iodato vai reagir com 6, né, ânions tiosulfato. Tá? Então, essa é a relação estequiométrica global que te interessa. Então, se eu tenho, vamos raciocinar, se eu tenho a relação, eu tenho 6 ânions tiosulfato que vão reagir com um ânion iodato, tá certo? Então, significa que eu tenho a quantidade de mols ou milimols, né, do tiosulfato é 6 vezes maior do que o iodato. E o iodato é 1/6, né? Já que eu conheço o tiosulfato, eu quero reagir mais ou menos 25 a 30 ml de 0 molar. Se for 30, se é 3 milimol, 30 vezes 0,1 dá 3 milimols a ser reagido. Então eu preciso 1/6 disso, né? Já que eu tenho 6 moléculas ou ânions do tiosulfato para um iodato, ou mutantes, o número de mols, né, N, a quantidade de substância do iodato é 1/6, né, do tiosulfato. Sendo assim, se eu pegar 1/6 de 3, vai dar 0,5. Né, a sexta parte de 3 dá 0,5 milimol. Tá bom, pessoal? Então, essa é a quantidade que eu preciso, 0,5 milimol. E qual é a massa associada a 0,5 milimol, né, do iodato? Então, basta você multiplicar, né, fazer a relação estequiométrica aqui, da própria definição. O número de mols, na quantidade de substância, é massa sobre peso molecular. Massa vai ser número de mols vezes peso molecular, ou massa molar, multiplicando 0,5 por 248, né, 19, que é a massa molar do padrão iodato potássio, deu da ordem de 124 miligramas. Então, eu vou pesar, vou fazer em duplicar para acelerar a aula, em vez de triplicar, eu vou pesar 124, da ordem de 124 miligramas de iodato potássio. Então, lembre que o iodato potássio vai ser meu oxidante padrão, né, que vai oxidar uma quantidade equivalente de iodeto que está em excesso, gerando uma quantidade equivalente de iodo. Iodo esse que aí vai ser titulado na relação, né, 2 para 1, né, porque são 2 tiosulfato com iodo, vai ser titulado com tiosulfato, e aí você determina indiretamente então essa concentração de tiosulfato. Eu vou então abrir o secador. Vamos retirar aqui então o padrão tiosulfato sólido. Na verdade, tiosulfato não, é iodato, né? Tiosulfato é a substância C. Iodato, cadê você? Achei, está aqui, logo perto aqui de mim. Vamos fechar aqui um secador. Tá? Então, a massa molar do iodato potássio está aqui 214,00, ok? Esse valor vai depender, pequenas variações, depende da fonte, né, que te deu, né, que te reportou esse valor, mas da ordem de 214 grama por mol, tá bom? Vamos então pesar da ordem de 124 miligramas em 2 anermários. Vamos fazer somente em duplicado para acelerar a aula. Então já estou com anermários limpos e secos para evitar qualquer variação aqui na pesagem. Vamos pesar da ordem de 124 miligramas, parando. Vocês estão observando então? Vou liberar aqui o espaço para vocês verem melhor. Ó.
Caiu muito, achava que era mais leve, mas é mais pesado. Deu 138. Para 124 tem uma diferença apenas de 10 miligramas, tá bom. Na próxima eu peso menos. Então a primeira marca deu 138,0. 138,0 miligramas. 138,0 miligramas de iodato de potássio, KiO3. A segunda massa, vamos anotar aqui direto no mais, né? Precisa anotar no caderno. 138,0 miligramas do iodato. E vamos para o próximo Lermaia. Vou pegar um outro Lermaia, cadê você? Tá aqui. Sabendo que ele não é tão leve, vou pesar um pouco menos, pegar uma quantidade menor. Agora eu peguei pouco pra caramba, deu 40 miligramas, foi mais uma porção. Poxa, agora eu peguei um pouco mesmo. Vou colocar mais. Não é bom se demorar na pesagem não, porque começa a absorver a umidade, né? Pode haver um erro aqui devido à umidade do ar. Não é bom fazer assim de máximo 2 pesagens. Tá bom, vou fazer um valor bem mais baixo para ver a questão de erros proporcionais. Agora eu peguei 21,6. Desculpa, 21 não, 91,6. 91,6 miligramas de iodato. Ok, temos então esses dois mais pesados. Então, seguindo o roteiro, tem que dissolver então é água. Aqui pede para colocar uns 50 ml de água, exatamente para ter a virada, né, a virada. Então vou colocar uns 50 ml de água. Isso não precisa ser medido na proveta, só adicionar direto no olho mesmo. Vou pegar aqui direto na pia. Eu tenho uma linha de água destilada aqui do lado, ó. Coloquei água no primeiro, colocando água no segundo. Ok, temos aqui então os dois Erlenmeyer. A partir de agora, o que ele pede para fazer? Eu vou colocar iodeto, um excesso de iodeto para reagir com o iodato, se oxidar pelo iodato e produzir uma quantidade equivalente de iodo, né? Então qual é esse excesso de iodeto? Da ordem de 1 grama. Eu vou hora e meia colocar 1 grama de iodeto. Então já vou pesar vários iodetos. Eu já tinha separado os copinhos aqui, ó. Iodeto de potássio. Vou colocar logo uns 4 copinhos aqui, ó. Depois eu vou tarando e da ordem. Isso é excesso. Então não precisa ser 1,00 grama de iodeto, não. E nem exatamente próximo a 1. Pode ser 0,9, pode ser 1,1, porque já está em excesso de iodeto. Então, às vezes, na marcha analítica, você tem que ter uma etapa da marcha que é exatamente, tem muito rigor quando você está lidando com amostras padrões, com a própria amostra a ser determinado o analito, aí você tem que ter a massa conhecida. Mas quando é excesso de uma substância ou de um líquido, é 50 ml, 40, 60, tanto faz, a água não reage. Ou, iodeto, 1 grama já está em excesso, então se é 1,1, 1,2 ou 1 grama, tanto faz, tá bom? É essa visão, detalhamento, né, essa preocupação você tem que ter. Você não pode ser robótico sempre, não, na marcha analítica. Tem etapas que você pode ser mais flexível. Vamos lá, eu vou tarar aqui e começar a colocar 1 grama, né, de iodeto de potássio. Cadê o iodeto de potássio? Está aqui. Para a partir daí a gente só usar os copinhos, fica mais fácil. Ó, essa quantidade mais ou menos aqui, estão vendo? Né? Aqui deve ser da ordem de 1 grama. Ó, pesei primeiro. Deu 1,4, vou tirar um pouquinho. Ó, 1 grama agora. Então, tarei.
Agora eu já sei mais ou menos o que é 1 grama, agora eu passo a quantidade mais no olho, ó. Simba, bateu, hein? 0,82, tá bom. Ficar mais próximo, colocar mais um pouquinho aqui também. Caiu. Deu 1,16, tá bom. Isso não precisa ser exato. Tarei nesse aqui. 1,5, tirar um pouco só. Beleza. Tarei. Agora nesse aqui. 1 grama, beleza. Tarei. Isso é trabalhar em batelada, tá? Fazer um processo várias vezes, porque você ganha tempo. Finalmente isso aqui. 0,8. Pronto. 1 grama, ok? Ok, pessoal, então esses copinhos aqui contêm iodeto de potássio, vamos adicionar então as soluções para forçar a geração do iodo, que vai ser titulado com o tisfato. Olha, quando eu colocar iodo aqui, o iodeto vai formar iodo. Só que essa reação vai ter que ser meio ácido. Tá bom, pessoal? Então o que eu vou fazer? Ele fala aqui, ó, acrescentar 10 ml de solução de ácido fúrico titular. Se eu deixar o iodo aqui e esperar tempo para poder encher a bureta aqui de tisfato, pode perder iodo de folátil gerado aqui previamente. Então eu vou tentar minimizar esse delay aí entre a adição, né, de iodeto e a titulação. Então previamente eu já vou encher a bureta com tisfato de sódio. Vou então condicionar a bureta aqui com o tisfato de sódio. Então vamos pegar a solução, tá aqui, ó, padrão tisfato, padrão não é padrão, vou padronizar, né? Só a solução preparada, tisfato de sódio. Vamos então colocar, vamos então ambientar aqui a minha bureta com tisfato de sódio. Ok? Lembrar então que você, para ambientar, você primeiro retira, né, a bolha de ar que possa ficar aqui embaixo da rolha. Ó, já está lavando aqui a própria bureta. E o excedente ficou, você vira aqui lateralmente para poder limpar as paredes. Com isso você faz o chamado ambientação, né, fazer ambiente ou rinçar um frasco, do inglês rinse, seria então condicionar a sua vidraria para a solução de trabalho, para não ter contaminação nenhuma. Então eu enchi aqui, se porventura escorrer algum líquido, você já enxuga aqui externamente. Ok, agora aqui eu vou zerar então a minha bureta, ok, e vamos agora titular, padronizar a solução do tisfato de sódio. Ok, coloquei aqui, vamos começar com esse primeiro lermário. Então vou colocar inicialmente o ácido sulfúrico, ele pede para colocar da ordem de 10 ml para tornar o meio ácido. Então vamos lá, ácido sulfúrico, cadê você? Ácido sulfúrico 1:8, tá aqui, ó, ácido sulfúrico 1:8. Vamos então adicionar aqui 10 ml. Posso adicionar nesta proveta aqui, ó. Já vou fazer também batelado. Eu vou medir 20, coloco 10 mais 10. Ó, 10 ml aqui, não precisa ser exatamente 10, porque o meio tem que estar ácido, mas não precisa ser exatamente 10, pode ser próximo a 10. Ó, 10 e aqui 10. Sempre tem que trabalhar em batelada, porque você ganha tempo no processo completo, né? Vamos trazer então a bureta para cá, dar uma melhor visualização aí na filmagem. E vamos agora adicionar o iodeto e fazer a titulação imediata. Vamos zerar aqui que não está, porque a água escorreu, né? Não zerou completamente. Vamos usar esse copinho aqui então para apanhar o excesso de solução aqui na bureta. Opa, agora passou, né? Vou tentar voltar. Uma gotinha. Não quero mais. Tá.
Ok, pessoal, então vamos fazer a titulação. Observe, quando eu colocar o iodeto, ele vai ser oxidado por iodato, formando quantidade de iodo. Já coloquei o meu aço, já está pronto para titular. Vamos fazer o primeiro, não vou colocar nele para não perder o iodo. Esse iodo aqui formado eu já tenho que titular imediatamente. Eu vou titular até desvanecer completamente esse iodo, ficar um amarelo bem fraco. E nesse momento coloco amido. Se eu colocar amido agora, ele vai absorver no iodo e vai dar um erro de titulação. Ele não vai liberar o iodo absorvido, né, no polímero lá do amido, né, que é um carboidrato, né, é um carboidrato complexo, polimérico, tá? Então você deve fazer isso aqui o mais rápido possível. E você só deve colocar o amido, que vai formar um complexo azul, né, na presença do iodo, somente próximo à poliquivalência. Tá vendo que está desvanecendo a cor, como vocês estão vendo aí, está ficando amarelo mais claro, está reagindo. A partir que você diminui a velocidade de adição, né, do seu titulante, no caso aqui. Aqui é observar que o titulante está aqui, né, quantidade equivalente de iodo formada a partir de uma quantidade conhecida, né, e pesada previamente de iodato de potássio. E aqui é o seu titulado. Não importa se o titulante está na bureta ou aqui. O importante é que um dos compostos tem o título conhecido e o outro você calcula a partir da estequiometria da reação química. Então, tem ainda um pedaço ali, um pouquinho ainda de iodato que não tinha sido dissolvido, ó. Tem um grãozinho ali, eu vou continuar aqui agitando até dissolver aquele último grãozinho. Deixa eu ver se ele está, olha lá, ele não está totalmente dissolvido. O que eu tinha primeiro é garantir a dissolução de iodato, mas ele vai dissolver rapidinho. Está reagindo à medida aqui, ó. Tem um pedacinho ali ainda, mas eu vou tentar chegar próximo com a equivalência. Agora diminuir a vazão aqui do titulante, no caso do tiosulfato. Quando tiver um amarelo quase fraquinho, aí eu vou adicionar o amido. Olha, está quase desvanecendo, quase ficando incolor.